Oi pessoal, aqui é a Maíra e esse é mais um vídeo especial de literatura indígena aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Antes de falar um pouco sobre o livro do Ailton, eu acho muito bacana a gente falar sobre quem é o Ailton e como esse discurso que ele está fazendo aqui já vem de um trabalho de muitos anos. Se você nunca ouviu falar de Ailton Krenak, ele é muito importante para o movimento indígena, não só como um pensador, mas ele também é muito icônico pelo trabalho que ele tem feito e principalmente durante a Assembleia Constituinte, né, da nossa Constituição de 88, que, querendo ou não, conseguiu reivindicar muitos direitos para os povos indígenas e o Ailton fez parte muito importante disso. Então foi durante a Assembleia, no ano de 87, que ele protagonizou uma das cenas mais emblemáticas, eu acho, da história do nosso país, que foi quando ele pintou o rosto de Genipapo enquanto ele fazia o protesto dele sobre os sofrimentos da natureza, das florestas, dos rios e dos povos indígenas. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Desde lá ele fundou várias organizações com o objetivo de fortalecer as culturas indígenas, os direitos de demarcação e preservar as ideias e as histórias dos povos. No ano de 2000 ele participou, na verdade ele foi meio que o condutor do documentário Índios do Brasil. Se eu não me engano tem aqui no YouTube, dá pra você ver, ele é dividido acho que em 9 partes. Então ele vai falando e apresentando os vários povos, de que parte do Brasil que eles são. E é super interessante porque nesse documentário você vai conhecendo realmente quão diverso são os povos indígenas do Brasil. O Ailton ele é muito carismático, a forma que ele fala é super didática, super gostosa de ouvir. E ele também tá no primeiro episódio de Guerras do Brasil, que tem na Netflix. Também é uma série documental, mas cada episódio vai falar de um tipo de conflito diferente. E o primeiro, claro, é sobre a invasão dos portugueses aqui no Brasil. E o Ailton então vai contar essa história de um ponto de vista antropológico e também de mostrar como a guerra ainda não acabou. O Ailton também ele foi bem vocal sobre o desastre de Mariana, né? Ele fala que não foi um acidente, foi um incidente por conta de realmente os órgãos responsáveis serem completamente irresponsáveis. Ele fala também sobre o coma do Rio Doce, né? O povo Krenak, ele é um povo de Minas Gerais e o Ailton nasceu lá também, então ele fala como o rio ele é importante e necessário para a vida dos povos indígenas, como ele está conectado com a cosmovisão e também a própria identidade da forma de você ver o mundo. Essas ideias, claro, vão aparecer também aqui porque, querendo ou não, esse ponto de vista também é um ponto de vista de preservação da natureza. Então, se você respeita o rio, se você respeita a floresta, nós humanos somos antropocêntricos, né? A gente acha que os seres humanos estão no centro de tudo. Se você tira esse centro do humano, se você respeita o rio como você respeita, ele fala, né, o rio é um avô, você muda toda a forma de você lidar com a natureza. Então, esse livrinho pequenininho aqui, ele é a transcrição de algumas palestras que o Ailton Krenak deu em Portugal em 2017 e 2019. Eu tive o prazer imenso de poder ver ele falando também presencialmente quando teve o lançamento do livro aqui em São Paulo. Inclusive foi exibido um documentário, que era meio documentário, meio filme, se chama Para Onde Foram as Andorinhas, e ele se conecta, esse filme, eu não sei se ele é fácil de achar, mas assim, eu recomendo também muito assistir e ler esse livro, porque o filme ele fala principalmente sobre como certas coisas na área de preservação dentro da aldeia começa a não vingar, a desaparecer, começa a aparecer insetos que vão comer toda a árvore, uma árvore que é super importante num ritual de passagem, porque em volta tá tudo desmatado, em volta tá cheio de pesticida, em volta tá cheio de soja e plantação que tá acabando com a terra. Então não adianta a gente também pensar que se a gente salvar um triângulo ali de floresta vai ser suficiente. Isso não é sustentável. Então ele vai conversar sobre todas essas coisas aqui, ele tem um humor maravilhoso.
Eu acho que tanto na fala dele, né, como a gente vai ver aqui também, a forma como ele fala, ele é muito bem-humorado, ele cutuca bastante e ele vai questionar realmente o nosso pensamento de ser humano, sabe? Porque querendo ou não, se a gente não se questionar, a gente não vai sobreviver. Enfim, é um livro super pequenininho, mas pode ver assim que eu, fiz várias marcações e é realmente muito interessante. Eu acho muito importante ouvir a voz do Ailton Krenak e se você puder também, assista esses documentários, ouça ele falar, porque ele é incrível. Esse livrinho aqui é pequeno, mas ele tem ideias imensas. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram adquirir o livro lá na livraria Maracá. E muito obrigada por acompanhar o projeto. Eu espero que vocês estejam fazendo boas leituras. E é claro que tem muito mais. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!